O nosso convidado de hoje é Daniel Cossi, presidente da Confederação Brasileira de Desportos Eletrônicos, presidente da CBDEL e da UESCO. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, muito obrigado. Daniel, eu queria passear no mundo dos games. Vamos lá. Conhecer um pouquinho essa história, conhecer as suas tendências e várias coisas. E queria começar com uma pergunta bastante polêmica. Pois não. Notícias recentes veiculadas pela mídia diz que os jogos têm sido um meio para lavagem de dinheiro. Sim. E você, como presidente da confederação, a gente queria começar abordando esse tema. Perfeito. Tem que ser feita uma distinção Por favor. quando uma notícia dessa chega. Às vezes os meios, né, ou as palavras utilizadas são as mesmas. Games, jogos online, mas há uma distinção entre jogos online, geralmente são jogos de apostas ou ativações, e jogos eletrônicos e esporte eletrônico. Da lavagem é de gambling, de jogos de aposta. Tá. Então, isto não tem nada a ver com a sua confederação? Não, de maneira nenhuma. Então, agora, por favor, conceitua para a gente o que a sua confederação Perfeito. faz. A Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico, e a UESCO, inclusive, só que num outro nível e com uma outra característica, o que a Confederação faz? Ela cuida da integridade do atleta e do desporto, quer dizer, da prática dentro de um sistema desportivo nacional e internacional. A Confederação ela é feita para isso. Ela não trata e não lida com comércio, não lida com serviço e nem com produto. Vamos dar um passo para trás para todo mundo entender. Quem são os partícipes quando você fala dos jogos eletrônicos? A gente pode fazer um paralelo com a CBF. Ótimo. A CBF lida com o jogador de futebol, Sim. o atleta, e lida com os times que têm esses atletas. Sim. É o que a CBDEL faz, só que com relação ao esporte eletrônico. A CBDEL ela pode até ser comparada com a de atletismo. Quando você fala atletismo, você tem uma gama, né, de prática desportiva dentro do atletismo. É o mesmo do esporte eletrônico. Há várias gamas, modalidades. Tem o de tiro de primeira pessoa, tem o batalha de multiplayer, de arena multiplayer, né? E por aí vai. Tem jogo de RTS, que a gente fala, que é estratégia de tempo real, cards. Então, nós somos comparados, a grosso modo, com a de atletismo. Na verdade, se fala em muito dinheiro envolvido nessa operação. Perfeito. Quanto dinheiro nós estamos falando? Esporte eletrônico, que é a prática do esporte, do atleta para o meio ambiente, é de milhões, são milionários. Essa notícia de o esporte eletrônico é bilionário, não. É a indústria do jogo eletrônico que é bilionária. Isto é... Qual a diferença? Jogo eletrônico é a indústria, é o comércio, é o serviço, é o produto, que advém da produção, do desenvolvimento de franquias, jogos e dos consoles, quer dizer, o que você usa para essa prática, inclusive o mobile, que é o celular, o smartphone. Tudo isso está colocado na internet, é isso? O jogo eletrônico, né, os games, essas competições, sejam elas institucionais, no esporte eletrônico, só são o que são por causa da internet. Antes desse advento, você tinha as LAN houses, que eram locais que você ia com uma rede interna e competia entre si com muitas poucas franquias fazendo isso. Muito pouco. Era 1 ou 2 títulos. Agora não, isso é mundial e você faz isso da maneira que quiser, né? Quando você fala dos jogos, você fala de geek, você fala de nerd, você fala uma série de terminologias. O que significa isso? Nerd é aquela pessoa que é envolvida também e muito compenetrada, muito dedicada a assuntos que não são corriqueiros, hoje em dia são do dia a dia, por exemplo, Star Trek, Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter, tem os mangás, os animes diversos. Esse é o nerd, aquele que gosta desse meio de participar de grupos de discussão, de ir em feiras, de fantasiar-se, né, com cosplay. E o geek é o cara que gosta de tudo isso, mais tecnologia. Ele é muito mais ligado na parte tecnológica disso tudo, que também envolve esse assunto. Quantas empresas e quantas pessoas conseguem se tornar bilionários
através dos jogos eletrônicos. De acordo com o censo, eu participei dele também no MIC-BR 2018, até palestrei aqui perto, você tem 375 empresas No Brasil. no Brasil desenvolvendo jogos eletrônicos, 71% microempresas, portanto, 80 e poucos mil de faturamento por ano. Então, você precisa de muitos incentivos e outros programas para fazer isso crescer, porque as mentes daqui são maravilhosas, desenvolvedores. E atletas, praticantes que ficam milionários, bilionários de esporte eletrônico, é ainda muito ilusório falar que todos têm essa chance. De você pegar 100, 2, 3, 4, conseguiram chegar a um patamar de milhares de reais ou de dólares. Ainda estamos caminhando nesse meio. Mesmo assim, não são dedicados só ao esporte eletrônico, à prática. Eles têm outros negócios em paralelo com a imagem deles. O esporte eletrônico é muito isso. Então, ainda é uma fantasia falar que todo mundo é milionário por causa disso. Existe no cenário, por estar na rede, existem eventos que reúnem jovens que acampam, que ficam esperando horas e dias Sim. dentro de uma barraca ou de uma cabana. Isso. Qual é o nome e por quê? Você tem DreamHack mundial e tem a Campus Party. Isso vem daquele, sabe, daquele engajamento americano? Sim. Do cara que vai lá naquele evento e dorme com a barraca na frente e quer participar porque ele quer sentir, vivenciar aquilo durante todos os dias, como o Woodstock para a música. Isso é o que motiva as pessoas que vão na Campus Party, que colocam ali sua cabana e dormem ali, comem por ali, e uma Campus Party, uma DreamHack na vida, eles colocam tudo o que você tem desse meio, desse ecossistema, em um único local, em alguns dias ali de evento. Quando nós estamos falando de games, né, jogos eletrônicos, você comentou que na China estão construindo uma cidade, ou está quase pronta, com investimento de... Agora nós estamos em 2,3. Começou com 1,8. 2,3 o quê? bilhões de dólares. Tá. 2 bilhões e 300 milhões de dólares americanos. Ativos ali. Sim, ativo. Exato. Só para jogos. É um complexo, é realmente uma cidade. Ela fica em Haikou, que é a capital de Hainan. Este é o maior investimento até hoje lá, proposto, aceito e em realização. Então você vai ter universidades, escolas, hospitais, arenas, centros de treinamento, tudo, uma infraestrutura de uma cidade, perto de Haikou, para que se tenha essa inovação. Lá no é um free trade, lá é um porto. É como se fosse uma zona franca de Manaus. Então esse é o local mais propício na China para o investimento desse. E você tem outros empreendimentos iguais que nós estamos envolvidos, como em Xangai, tem a cidade de esporte eletrônico lá, mas essa de Hainan é 100% nossa. A empresa chamada Uesco, Uesco. da qual você é sócio, né, ela tem sede aonde e como? A Uesco ela é um consórcio internacional. Nós fundamos ela de 2015 para 2016. Brasil, Austrália e China. E ela é, como eu já disse, global, mundial. Hoje nós temos 122 países. Desses 122, 112 são federações nacionais. E temos também empresas privadas e agências governamentais. E temos outras federações que não nacionais, continentais e por aí vai. A Uesco ela conglomera, né? Ela tem tudo isso em seu conglomerado, perdão. É pensar em inglês e traduzir. E você tem hoje em dia a Venture Uesco, que é a união da Uesco com a Venture, que é uma empresa com sede em Los Angeles e sede em Hong Kong. Nós fizemos a Venture Uesco, ou Uesco Venture, dependendo do país que você está, e ela hoje opera o capital e administra o capital da cidade de Hainan, que é a cidade do esporte eletrônico. Perdão, da cidade do esporte eletrônico na província de Hainan. Bom, que está comprovado que se fala de bilhões e bilhões, o investimento fala por si só. A tendência é esta, continuar online, formas de diversão, etc. Agora, separa para a gente, se é que existe uma separação, por favor, você que vai nos dizer, de alguém que começa a fazer um jogo e de alguém que está dentro da federação ou confederação, ou seja lá o que for. Como é que isso se opera? É
tudo igual, é separado? Como é que é isso, por favor? Você tem os dois universos. Você tem o jogo eletrônico ou o esporte eletrônico. A prática do jogo eletrônico ela é livre, individual, você faz na sua casa, com o console que quiser, com o computador, com o celular, o que seja. Quantas horas você quiser por dia. E você tem o mundo do esporte eletrônico, que é o mundo competitivo, seja para a finalidade que for, promovido por um meio privado, uma empresa de evento, uma marca que queira ativar um serviço, sua própria marca ou um produto, e usa o evento, a competição entre times, entre atletas do esporte eletrônico, baseados numa franquia, quer dizer, num título de jogo, para promover, né, um engajamento, uma ativação da sua marca, serviço, produto. E existe o institucional. Nós cuidamos disso como o basquete, o vôlei, o futebol. A confederação é... A CBDEL, é institucional. A CBDEL é um institucional. É, o esporte institucional, não é o privado. Tá. Agora, qual é o papel da CBDEL? Nós criamos um ecossistema, nós criamos um meio dentro do sistema internacional piramidal do esporte, onde o praticante se torna atleta federado, vai ter um ranqueamento, uma valoração enquanto atleta, participando de eventos regionais, nacionais, sul-americanos, pan-americanos, internacionais e, quiçá, do movimento olímpico. Ele tem esta carreira valorada, ranqueada, ele tem um preço, ele tem um valor. O mesmo se dá com o time. Quando nós estamos falando de um sistema na rede, sim, você pode jogar em qualquer lugar do mundo e você tem todas as moedas. Perfeito. Como é que é feita a garantia dessa operação e a seriedade dela? É o papel da CBDEL? O papel da CBDEL é garantir que o atleta e o time consigam se estabelecer de maneira íntegra, sejam nas suas negociações, nas tratativas administrativas e saúde do atleta e do próprio time, do meio ambiente em que ele vive, para que isso tenha um começo, meio e fim e uma pós-carreira para o atleta. Nós não cuidamos do negócio, da operação do esporte eletrônico de maneira financeira e internacional. Isso não. Isso cabe ao atleta, ao time, aos contratos que ele vai fechar. Nós validamos ou avalizamos algumas operações na parte de regulamentação. Existem pessoas que estão morrendo, se suicidando, ou seja lá o que for, em função de jogos. Já houve casos de morte. Ainda estão avaliando e averiguando, o Ministério Público, inclusive, quem é o responsável, o que levou aquele atleta a falecer, se foram várias, se foi consequência de várias atitudes ou falta de cuidado. Mas, por exemplo, hoje você escuta gente que fica ali 14, 15, 16, 18 horas na frente da tela do computador. O que é um erro. É ridículo. É uma imbecilidade até que você faz consigo, achando que aquilo está certo. Pô, não está. Quem que aguenta fazer um negócio desse? Tem atleta que joga, e ele acaba de jogar e de treinar, ele começa o streaming. Quer dizer, transmissão dele fazendo alguma coisa em alguns veículos de streaming na internet. E continua naquilo. É óbvio que isso não é saudável. Ninguém trabalha 14, 16, 18 horas todos os dias e acha que vai acabar bem. Isso não existe, é bom senso. O papel da confederação é proteger aqueles que são federados e instruir as pessoas que estão no privado a fazer de maneira correta. Daniel Cosme, nós agradecemos muito a sua participação, os esclarecimentos. Muito obrigado. Desejamos êxito aí numa longa jornada que tem pela frente e que o Brasil possa fazer parte e ter investimentos como estão tendo na China e o crescimento. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.